Nesta semana, na novela Contigo Sim, Geraldo conhece a testemunha que está disposta a declarar a favor de Adela. Samantha e Mirtes planejam silenciar essa testemunha para evitar que Adela saia da prisão. Dairo não aceita se casar com Clara. Leonardo e Júlio descobrem que são pai e filho. Salma oferece 20 milhões a Ângela para ela ir embora da capital. E mais, Leonardo descobre que Salma fingiu uma depressão e desta vez diz com firmeza que vai se separar dela. Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de 2 de setembro a 6 de setembro de 2024 da novela Contigo Sim. Mas antes, peço por gentileza que deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Ângela diz a Leonardo que é melhor ele não abraçá-la, porque não pode estar perto dele, sem sentir que ele a ama como ela a ele. Léo dá razão a Ângela e entende a mocinha. Luz diz ao inspetor Garcia que atirou em Félix, mas foi porque ele lhe xingou. O inspetor entende ela. Nancy chega ali e Luz abraça a amiga. Nancy diz ao inspetor que o noivo de Luz está no hospital, se debatendo entre a vida e a morte por culpa de Félix. Nancy é avisada por telefone que Pablo acordou. Luz fica emocionada. Geraldo diz a Ângela que Pablo despertou. Ângela fica muito feliz. Geraldo diz que Álvaro comentou com ele sobre o projeto dela da clínica em Real do Mar. Geraldo diz que ajudaria ela no que ela pedisse, mas pergunta se ela está pronta para ir embora dali. Ângela diz que sim, porque ali naquela cidade ela e sua mãe sofreram demais. Ângela quer lutar pela liberdade da sua mãe e ir embora dali. Geraldo chora de tristeza e não sabe o que farão sem Ângela. Ângela diz que também vai sentir falta. Os dois se abraçam. Luz vê que Pablo acordou e o beija. Ele pergunta o que aconteceu. Luz diz que Félix atirou em sua direção, mas que ele entrou na frente para protegê-la. Luz diz que a polícia está atrás do maldito do Félix e logo devem alcançá-lo. Luz beija seu amor e diz que Guigo está muito contente por ele ter despertado. Já à noite, Clara mostra para Dairo os desenhos que trabalhou com seu amigo Sebastian. Dairo elogia os desenhos da história em quadrinhos que ela está produzindo com Sebastian. Clara está contando sua história nesses desenhos das histórias em quadrinhos. Dairo diz que tem medo de Sebastian querer algo a mais com ela. Clara pede que ele não fique enciumado e o abraça. Valdomiro cuida do ferimento de Félix. O maldito levou um tiro no braço. Por sorte, porque essa peste deveria ter levado um tiro mesmo nesse peito para não dar trabalho para mais ninguém e ir direto para o inferno. Guigo escreve uma carta para Pablo junto com Abel. Salma diz a Léo que está se sentindo mais ou menos. Não tem vontade de fazer nada. Ele dá um panetone de chocolate que ela tanto ama e um brinquedo para beber. Léo avisa Salma que o Dr. Duarte faleceu hoje. Salma diz que aquele doutor nunca lhe caiu bem e cada um tem o que merece. Léo fica perplexo pela frieza de Salma. Ela diz que tomara que Deus tenha Duarte em santa glória. Léo pergunta se ela quer jantar ou ver um filme ou se quer que ele faça umas massagens. Salma diz que teve sonhos horríveis e não sabe se é por causa da depressão. Mas não gostou. Ela diz que sonhou que sua bebê morria na sua barriga. Ele pede que ela se acalme e pense positivo. Ela pensa que isso pode ser um presságio. Salma abraça o marido. Ângela vê seu filho e pede que ele seja forte, porque quer pegá-lo e senti-lo quando ele estiver melhor. Ela diz ao filho que a avó dele o ama e ele amará ela sim, como ela amou sua vovó Conceição. Ângela canta para seu filho. Álvaro vê Ângela cantando para o filho deles e se emociona. Bruxa Samantha reclama com Oscar por não ter depositado dinheiro para o Jorge. Oscar diz para ela calar essa boca imunda e falar mais baixo, porque tem uma notícia horrível. Oscar diz que o orçamento dela para a área de relações públicas foi cancelado e por isso não conseguiu transferir o dinheiro para nenhum dos jornalistas. A múmia fica chocada. Ela descobre que foi culpa do seu pai e vai direto para a sala do senhor reclamar. Geraldo diz a mulambenta que está cansado de ver como ela gasta o
dinheiro nessas burrices que não tem nada a ver com o hospital. Samantha diz que por culpa dele terá que cancelar tudo e está metida num problemão. Geraldo diz que vai sanar as finanças daquele consórcio e muitas coisas vão mudar ali. Samantha fica cuspindo fogo de tanta raiva e diz: ai, paizinho, você não sabe no problema que se meteu. Se prepare, porque não vou ter piedade de você. Agora sim, você vai me conhecer. Flávia e Dário voltam da cremação de Duarte. Eles não encontraram os familiares do senhor, por isso tiveram que cremá-lo eles mesmos. Dário vê um documento e descobre que a mãe vai ir para o Canadá. Ele repreende ela por não compartilhar as coisas com ele, nem avisá-lo de nada. Dário diz à mãe que ela quer fugir de Júlio e por isso está querendo ir embora dali tão de repente. Ela pede que ele não se meta na sua vida pessoal, assim como não se mete na vida dele. Flávia segue relembrando Dário de Clara, que é mais jovem que ele, e e ele está roubando a oportunidade dela encontrar um namorado mais jovem que ele. Júlio paga Mirtes por um programa. Ele se veste e ela elogia por ele estar pagando tão bem. Mirtes pede que ele saia logo dali, porque mesmo Samantha não estando, não quer que ele esteja por ali, por muito tempo. Ela se retira. Júlio pega o aparelho que gravou Mirtes conversando e sai. Samantha liga para o jornalista e diz que o evento acontecerá e amanhã mesmo pagará ele. Álvaro convida Samantha para jantar para conversarem. Ela diz que agora não, porque está chateada, porque seu pai cortou seu orçamento e terá que adiar o evento. Ele diz que precisam falar de algo mais importante e pode ser na casa. Álvaro diz a Samantha que quer falar sobre eles, a relação e o futuro deles. Ela fica esperançosa. Mirtes liga para Geraldo e diz que recebeu um pagamento de um cliente da galeria e gostaria de convidá-lo para comer. Ele diz que não pode e decide convidar ela mesmo para comerem numa cantina, um lugar que ele ia quando estava começando sua carreira, sua vida, começando a se superar na vida. Nancy diz a Geraldo que Samantha vai atacá-lo agora que ele cortou o orçamento. Abel e Guigo conversam com Pablo e mostram o desenho que fizeram para ele, onde dentro tem palavras que Guigo escreveu para ele com a ajuda de Abel. Leonardo verifica uma pasta de documentos e encontra em um envelope uma caderneta, onde diz que Sandro morreu por causa de sobredose de drogas e antidepressivos. Léo se pergunta quem deu esses remédios para seu pai. Ele vê outra página onde o inspetor Benjamin escreveu que Mirtes Moraes conheceu muito bem Aníbal Trevinho, mas que negou nas declarações e tinha um caso com esse velho. Léo se pergunta o que sua mãe está escondendo. Clara mostra para Dário a história sobre eles, que continua escrevendo e trabalhando nela, e quer que os personagens da sua história em quadrinhos sejam felizes, porque é a única coisa que os deixarão felizes. Júlio ouve o áudio que gravou uma conversa de Mirtes e Samantha e descobre que Leonardo é seu filho. Júlio fica chocado. Ângela revela a Leonardo que eles não vão voltar a se ver. Álvaro chega em casa. Ele diz a Samantha que eles precisam fazer algo drástico porque estão completamente infelizes. Samantha está de acordo, mas diz que podem recuperar o que já tiveram. Álvaro diz que tudo isso foi um erro desde o começo, pois ama Ângela e não pode seguir com essa mentira. Ele pede o divórcio. Ângela diz a Léo que voltará para Real do Mar em breve, porque toda a sua vida virou uma bosta desde que veio para o México. Léo diz que o problema começou em Real do Mar, onde ela se casou com Álvaro. Ângela diz a Léo que não foi um erro conhecê-lo, mas sim se apaixonar por ele. Léo diz que para ele se apaixonar por ela foi a melhor coisa da sua vida. Ele diz que a tristeza de não tê-la agora é o preço que tem que pagar por todos os seus erros. Os dois sofrem por estarem separados. Samantha diz a Álvaro que dela ele não vai zombar, porque é Samantha Vega e nenhum macho lhe deixa. Ele pede que ela se acalme, porque eles estão se destruindo. Samantha diz que a culpa é de Ângela e é ela quem tem que sair dali. Samantha bate em Álvaro e diz que ele lhe enganou milhares de vezes. Ele confirma que mentiu, pois sempre amou Ângela. Ela não aceita dar o divórcio a ele. Samantha acerta uma garrafa na cabeça de Álvaro e ele cai no chão. Samantha coloca Álvaro na cama. Ele pede que ela chame um médico, porque sua cabeça dói muito. Samantha não se importa e decide se aproveitar.
do seu amor, agora que ele está deitado na cama. Samantha dá um remedinho pro Álvaro para ele conseguir sentir certas coisas e ficar com ela. Ângela diz a Léo que apareceu uma testemunha que está disposta a declarar a favor da sua mãe. Léo diz que finalmente uma boa notícia. Ele diz que antes dela ir, se precisar de ajuda, ele sempre estará ali. Ele comenta sobre os problemas que Salma tem e pela depressão que ela tem sentido. Dário diz a Clara que tem medo, mas quer o mesmo que ela, porque nunca amou alguém como ama ela. Ele diz que ela roubou seu coração. Clara pede para fazerem amor hoje mesmo, porque a vida é curta e devem viver os momentos. Ele aceita e fica ansioso. Ela planeja arrumar tudo para sua primeira vez. Júlio pede a Nélida que chame o Dr. Leonardo porque quer vê-lo. Valdomiro diz a Félix que a ferida dele está infectada e o doutor está demorando para chegar. Valdomiro diz a Félix que se ele não melhorar, terá que levá-lo ao hospital, senão ele morre. Pablo está dormindo. Ed diz que Pablo está bem mal e é melhor saírem e deixá-lo descansar. Samantha, vai de assediadora, liga para Oscar e diz que Álvaro está indisposto e vai aproveitar para ficar em casa e cuidar dele. Álvaro delira e pede que Samantha procure um doutor para ele. Samantha diz que ele precisa se sentir amado. A qualquer se aproveita de Álvaro e começa a tirar a camisa dele e beijá-lo, sem a permissão dele, mas ele não consegue reagir, devido à droga forte que ela deu para ele. Léo diz a Ângela que sentirá muita falta dela e nunca deixará de pensar nela. Ângela diz que ele vai esquecê-la com o tempo. Ele diz que ela está no seu coração. Ângela agradece por ele entendê-la, chora muito e antes de sair, beija o seu amor com uma grande paixão e logo se retira, deixando Léo despedaçado. Ramon fala com Geraldo e conta que escutou Fulgêncio confessar o crime de Gabino. E depois de tanto se embebedar, Fulgêncio acabou falando demais e confessou a paixão por Adela e disse que queria ter ela de todo jeito. Assim, foi esclarecido que o assassino de Gabino foi Fulgêncio. Geraldo fica intrigado. O senhor diz que está disposto a declarar a favor de Adela para ela sair da cadeia. Doutora Romanos diz a Léo e Salma que depois de fazerem uma ultrassom e novos exames, a bebê está bem. Salma diz que acha que tem algo de errado com seu bebê. Doutora Romanos diz a Salma que ela está angustiada demais e precisa se acalmar. Salma diz que seu bebê sabe que não é desejado e por isso não quer nascer. Léo pede que Salma não diga burrice. Doutora Romanos diz que dará um suplemento para ela relaxar e também exercícios de respiração. Salma diz que precisa da atenção e amor do seu marido. Salma fica estressada pela opinião de Josefina e diz a ela que quer que outra ginecologista atenda seu caso. Dário comenta com Ângela que todos estão vendo ele como um predador, o abutre, por estar com Clarinha, porque a ama e só quer ela feliz. Ângela diz a Dário que o importante é como ele se sente. Ela ri e diz que sente alegria por ele e Leonardo se darem bem. Ela comenta com Dário que ele mudou bastante desde que o conheceu e ele está diferente e acredita que por causa de Clara ele tenha mudado. Dário diz que seu eu do passado teria levado Clara direto para a cama, mas só quer protegê-la, cuidar dela e fazê-la feliz. Ângela se despede de Dário, pega uns documentos e agradece por tudo. Ângela visita a mãe e diz que Josué está bem melhor. Adela fica aliviada e contente. Adela diz que não vê a hora de conhecer o bebê pessoalmente. Ângela diz que também quer passar mais tempo com seu filho e tê-lo do seu lado, mas precisa ser paciente, porque ainda faltam alguns dias para ele se recuperar totalmente. Valdomiro paga um dos vizinhos da vila onde mora Luz e os amigos, por ele ter colocado o presentinho mandado por Félix no quarto de Luz. Valdomiro diz que vão precisar de uns trabalhinhos dele e precisa saber de tudo o que aconteceu na vila. Ele diz que só sabe que Pablo está em estado grave no hospital e Luz e Guigo passam o tempo todo lá. Ângela diz à mãe que tomou uma decisão e quando ela sair livre, a melhor coisa que podem fazer é voltarem para Real do Mar, porque as coisas ali estão muito complicadas. Adela compreende a filha e diz que fará o que ela pedir.
Adela diz que sentirá falta de Geraldo. Ângela diz à mãe que ela poderia ficar ali com Geraldo. Adela não pensa em deixar a filha e o neto longe dela. Um tempo depois, no hospital, Léo comunica a Luz e os amigos que já vai receber os resultados dos exames de Pablo para saberem como o rim dele está funcionando. Ângela chega ali. Léo diz que mesmo que Pablo esteja acordado, não significa que a vida dele já está fora de perigo. Luz fica abalada. Bruxa Salma começa a beber. Ela ouve Leonardo chegando e se finge de bêbada. Ele fica preocupado e diz que ela não pode beber tanto porque está fazendo mal a bebê. A nojenta faz tortura psicológica com Léo, botando sua bebê em risco para deixá-lo fragilizado. Ela chora e pede ajuda dele, porque sozinha não pode. Leonardo tranquiliza ela e a abraça. Guigo vai ao parque com Oscar e Ed, e eles procuram informações sobre Estrelinha. Um senhor diz que ela andou por ali, pedindo dinheiro, e está bem mal. Jerônimo se encontra com Samantha e Mirtes. Eles organizam um plano para evitar que Ramon deponha a favor de Adela. Samantha pede que Jerônimo silencie Ramon com dinheiro. A bruxa promete dar um bom dinheiro ao Jerônimo, caso ele faça isso. Clara diz a Sebastião que hoje não poderá trabalhar com ele, porque hoje será o final da protagonista, o final da história que eles escreveram, e a protagonista é ela. Ele pergunta se ela tem certeza do que fará. Ela diz que sim, e sai, deixando ele abalado e triste. Álvaro acorda mal, com sua calça aberta e sua camisa também. Ainda bem drogado, ele tenta se levantar para pedir ajuda. Ed, Oscar e Guigo continuam procurando Estrelinha. Desta vez, eles vão a um terraço de um edifício. Geraldo informa Ângela que conseguiu a reunião dela com o secretário da saúde e ela só precisa se preparar bem para apresentar o projeto. Ângela fica lisonjeada pela ajuda do pai de coração. Geraldo diz que irá acompanhá-la. Ângela agradece. Leonardo analisa os documentos e escreve coisas num caderno. Ele continua aflito, se perguntando quem matou seu pai. O inspetor Garcia liga para Leonardo e diz que encontraram o corpo de Benjamin Arredondo e ele foi assassinado por alguém. Léo fica chocado. A empregada vê Álvaro muito mal. Álvaro liga para Samantha. A piranha asquerosa diz que foi deliciosa a tarde que passaram juntos. Ele fica surpreso ao saber que ela abusou dele e utilizou seu corpo enquanto ele estava mal. Samantha diz que se ficar grávida dele, ficará eternamente agradecida a ele. Samantha diz que doeu muito ele ter pedido o divórcio, mas isso não vai ficar assim. E Ângela vai pagar. Sebastião, preocupado, vai até Álvaro. Diz que é amigo de Clara e está preocupado com ela, porque ela vai cometer a pior loucura da vida. Clara e Dário estão em frente ao juiz. Na verdade, vão se casar e não ter sua primeira vez ainda. O juiz faz as perguntas clássicas. Dário fica pensativo com o pedido, se ele aceita se casar com Clara ou não. Ele chora e diz que não aceita se casar com Clara. A menina fica destroçada. Nélida diz a Ângela que mais tarde ela pode vir ali, ver o bebê. Samantha vai até Ângela, puxa a mocinha e acerta a mão na cara dela, dando um tapão. Samantha diz a Ângela que por culpa dela, Álvaro lhe pediu o divórcio. Júlio vai à sala de Leonardo. Leonardo é grosso com ele. Júlio diz que isso vai mudar a vida deles dois. Júlio mostra para Léo um áudio de Mirtes, onde ela fala que o pai do rapaz é Júlio. Leonardo fica surpreso. Ele diz que isso não pode ser, e ele e sua mãe viveram uma mentira todos esses anos. Bem choroso, Léo diz que Mirtes o manipulou e o enganou por praticamente toda a sua vida. Júlio diz que não sabia de nada e jura. Léo pede que ele não jure nada e que vá embora dali. Júlio diz que é pai dele, mesmo que ele negue. Léo diz que seu pai é Sandro Santillana e mesmo que fizessem um exame de DNA, Sandro sempre continuará sendo seu pai. Júlio sai dali e Leonardo se martiriza. Clara fica chocada e chora por Dário não ter aceitado se casar com ela.
Dário diz que ama ela mais que sua vida e não pode fazer isso. Ele pede perdão e ela chora muito. Ângela dá um tapa na vadia da Samantha e diz que nela ela não põe a mão em cima. Samantha tenta fazer mais barraco, mas Nélida segura a magrela. Nélida pede que Samantha se controle, porque está com uma mulher que teve bebê há pouco tempo. Ângela diz a Samantha que ela está muito mal e precisa de ajuda. Clara diz a Dário que ele a machucou demais com o que fez. Ele jura que não era sua intenção e queria se casar com ela, mas não pôde. Clarinha chora e diz a Dário que ninguém tinha machucado como ele, e nem sequer Álvaro com as mentiras. Ele pede perdão e fala que a ama. Clara chama ele de maldito mentiroso. Dário diz que sabe que agora ela o odeia pelo que fez, mas daqui a alguns anos vai agradecê-lo por esse ato de amor. Ela diz que ele continua sendo o mesmo desgraçado de sempre e não mudou nada. Ele jura que não é assim. Os dois sofrem muito e ela pensa que ele brincou com ela todo esse tempo. Ele diz que não podia condená-la. Clara diz que ele nunca se apaixonou por ela. Ele diz que não quer roubar as oportunidades da juventude dela, porque ela pode ser feliz com alguém melhor que ele. Clara agradece por ele romper seu coração em 1000 pedaços e joga a aliança no chão e sai correndo. Álvaro chega ali com Sebastião e abraça Clara. Ela chora muito, dizendo que Dário brincou com ela. Canastriam como sempre. Álvaro diz a Dário que se ele voltar a se aproximar da sua filha, o mata. Ele leva Clarinha e Dário chora muito. Já à noite, Álvaro vai à casa de Ângela e revela que Samantha bateu nele e o sedou. Ele conta sobre os problemas que teve e que Clarinha se trancou no quarto. Ele fala que Samantha está louca. Ângela vê o ferimento de Álvaro. Ele diz que levou Samantha a isso e é o culpado de tudo. Álvaro decide ir embora. Ângela diz que irá levá-lo ao hospital para revisá-lo. Ele abraça ela. Em seguida, Ângela se afasta e pede para irem. Luz vê Pablo e, aproveitando que ele está consciente, conversa com ele sobre planos que podem ter juntos, seja de viagens. Pablo sofre uma parada. Leonardo confronta Mirtes e mostra a gravação, onde ela revela que Júlio é pai dele. A prostituta nega tudo e pergunta de onde ele tirou essa gravação. Léo pergunta por que ela mentiu para ele durante tantos anos e enganou todos. A bruxa pede que ele lhe entenda. Leonardo pede que ela não seja cínica. Mirtes diz que sabe o que teria que fazer por ele. E Júlio era um pobretão e por isso escolheu Sandro, que era rico, para ser pai dele. Léo pergunta o que tem nessa carta, que está na gravação, e por que está com Samantha. Ela pede que ele não se meta nisso, porque a carta é sua e não mostrará para mais ninguém. Léo pergunta o que ela tem a ver com Aníbal Trevinho. Flávia diz a Álvaro que ele teve uma leve fissura no crânio e qualquer golpe na cabeça é bom investigar, examinar. Ela diz que ele pode ter uma inflamação no cérebro e será necessário fazerem uma tomografia. Ângela fica preocupada com o ex-marido. Álvaro comenta com Flávia que Dário brincou com os sentimentos da sua irmã e iludiu ela com promessas de que iria se casar e depois não quis. Flávia fica surpresa. Ângela diz que acha que antes de julgá-lo deveriam escutar as razões pelas quais Dário fez isso. Mirtes diz a Léo que Aníbal era fotógrafo da galeria e não sabia dos negócios sujos dele. Ele pergunta o que ela fazia com Aníbal no apartamento na noite que seu pai morreu. Mirtes diz que dirá a verdade. Ela fala que Aníbal foi acompanhá-la até o apartamento. Apenas isso. Mirtes diz que quando Sandro bebia, ficava violento e batia nela, e por culpa dele, perdeu a perna. Léo diz que foi apenas um acidente. Mirtes fala mal de Sandro e diz que ele era um manipulador e precisava pressionar Sandro para lhe dar dinheiro, e foi acompanhada para ele não bater nela. Léo pergunta por que ela escondeu tudo isso. Ela diz que por muitas razões, por ele não acreditar nela e também porque tudo podia se complicar, já que não sabia ao que Aníbal se dedicava. Léo diz que ela está mentindo. Mirtes jura por ele e fala que seria incapaz de fazer mal a alguém. Léo recebe uma ligação de Nélida, que fala sobre o estado de Pablo. Léo sai. Mirtes fica desolada.
Valdomiro vê que a febre de Félix abaixou e ressalta que ele tem muita sorte. Félix diz que o diabo nunca abandona seus discípulos. Luz vai ao quarto de Pablo. Léo diz que conseguiu estabilizá-lo, mas não gostou de como ele está reagindo, pois a função renal está comprometida. Luz fica chateada. Dário diz a Ângela que Álvaro nunca vai querer escutá-lo por ter ferido Clara. Ângela diz que precisam dar tempo ao tempo. Álvaro chega ali. Ângela pede que ele se acalme e diz que ele deveria escutar Dário antes de fazer algo que poderia se arrepender. Ela deixa os dois sozinhos. Dário diz a Álvaro que Clara é o que ele mais ama na vida e por isso não quis se casar com ela, porque sabia que se condenasse ela num casamento com ele, seria pior. Álvaro diz que nunca viu Clara sofrer assim. Ele acusa o moço de ter brincado com sua filha. Dário diz: "Bate em mim, bate, vai. Pode até me matar, porque depois do que houve, hoje eu não tenho mais vontade de viver." Álvaro diz que espera que o que ele tenha dito seja verdade, porque senão cumprirá a promessa de matá-lo. Félix manda mensagem para Luz, dizendo que ainda está vivo. Luz vê a mensagem da imundície do ex. Ele continua atormentando Luz e ressalta que se Pablo não morrer, vai ir no hospital terminar o serviço. Ela se aflige. Leonardo observa um retrato da mãe e se pergunta por que ela lhe escondeu tantas coisas. Ângela vai à sala de Léo e o vê estranho. Léo diz que está decepcionado por ter descoberto as coisas que o monstro da sua mãe fez. Ele fala que Júlio é seu verdadeiro pai e que não é Sandro. Ele também conta que o inspetor Benjamin faleceu. Ângela fica chocada. Léo diz que sua mãe lhe dá uma versão dos fatos e está totalmente confuso, sem saber em quem acreditar. Ele diz que alguém matou seu pai e precisa saber quem foi o culpado. Ângela diz a Léo que Sandro foi e sempre será o pai dele. Léo diz que precisa juntar as peças desse quebra-cabeça e pôr em ordem sua vida, pois não ama Salma, mas não pode desamparar sua filha. Ângela entende ele e o abraça, dizendo que está e sempre estará para ele ali. Ângela vai com Geraldo até um secretário e ela apresenta seu projeto para a construção da clínica em Real do Mar, ressaltando que no povoado perderam mais de 70 pessoas por doenças curáveis, por falta de acessibilidade e um bom atendimento em uma clínica. O secretário fica impressionado com o projeto dela e a ideia dela. Eles comentam um caso que Ângela teve com Fernando Ariciaga. Elias diz que Fernando tem amigos e influências poderosas e não há o que fazer para detê-lo, pelo menos por enquanto. Elias diz a Ângela que gostou da iniciativa dela e acha que se no México tivessem pessoas mais competentes como ela, seria um país melhor. Samantha liga para Oscar e diz que precisa que ele poste nas suas redes sociais a foto de uns sapatinhos brancos de bebê para confundir seus seguidores. Leonardo vai ao escritório de Samantha e pede que ela lhe dê a carta da sua mãe. Samantha se faz de boba. Léo diz que pode apresentar para a polícia a gravação que Júlio tem delas. Samantha não se importa e diz que isso não lhe prejudica em nada, pois a mais prejudicada será Mirtes Moraes. Ela manda ele pensar no assunto, porque Mirtes foi a mulher quem deu vida a ele. Ele reflete, mas pretende agir. Samantha liga para Mirtes e pergunta como Leonardo se inteirou de que ela está com a carta dela. Samantha fala que Léo lhe disse que o tal Júlio tem uma gravação delas. Elias diz a Ângela que Fernando Ariciaga enganou ela, porque na realidade o esquema que eles estão fazendo é uma estratégia de uma pequena parte para todos construírem clínicas de saúde onde mais precisam, e o governo cede 50% se uma fundação conseguir manter outros 50% para a construção e funcionamento das clínicas. Ângela fica reflexiva. Álvaro diz a Samantha que graças a ela teve uma fissura no crânio e inflamou seu cérebro. Ele diz que já chega dos jogos dela e não vai suportá-la mais. Álvaro diz que se ela ficar grávida, fará o possível para provar que esse filho não é dele. Samantha diz que fará muito pior com ele se ele se atrever a se divorciar dela e fará tudo para destruí-lo.
Os dois declaram guerra um ao outro. Ele diz que se ela voltar a agredir Ângela, não responde. Mirtes vai ao consultório de Flávia e pergunta de Júlio. Flávia diz que ele foi buscar uns exames. Flávia zomba de Mirtes, dizendo que ali não é o cabaré, que ela costumava trabalhar para entrar e sair quando quiser. Flávia diz que Júlio lhe contou como eles se conheceram. Mirtes ameaça arrebentar a cara de Flávia. Flávia chama Mirtes de meretriz por ficar cobrando dinheiro para ter relações. Júlio chega ali. Mirtes chama ele de covarde e pergunta como ele se atreveu a falar do seu passado. Júlio diz que ela escondeu que Leonardo era seu filho. Flávia fica chocada. Mirtes diz que eles precisam conversar. Júlio diz que não vai falar nada com ela, porque isso é o princípio da sua vingança. Ela se irrita e diz que ele vai pagar. Ângela faz uma visita para seu bebê e conversa com ele sobre seus planos da construção da clínica no povoadinho. Álvaro chega ali e diz que adora ouvir ela falando dos sonhos. Ele diz que ela vai conseguir realizar cada desses sonhos, porque ela nunca se rende. Mirtes vai até Geraldo, extremamente estressada. Ela pede que ele escute o que ela vai dizer. Mirtes decide não falar nada e o convida para almoçar. Geraldo diz que não poderá, porque Pablo está internado e não quer sair. Ela insiste para ele vir com ela, mas ele não quer. Sebastião fica atrás de Clara o tempo todo. Ela diz que irá para casa de Cândida, onde Cândida morava, e não vai continuar ali nem um minuto mais. Clara diz que tudo isso aconteceu porque ele foi fazer fofoca para o Álvaro. Sebastião diz que fez isso porque a ama e não queria que ela se machucasse. Ele diz que está ali para apoiá-la. Clara chama ele de traidor e pede seus desenhos de volta. Geraldo diz a Mirtes que acompanhou Ângela até um secretário e ela apresentou o projeto da clínica. Mirtes finge estar gostando de ouvir o assunto. Ela se põe às ordens dele para ajudá-lo, para Ângela conseguir os outros 50% para poder ir embora dali logo. Depois de tanto procurar por Estrela, Ed encontra a menina deitada perto de umas caixas de papelão, desmaiada. Mirtes diz a Salma que Ângela precisa de dinheiro para tal clínica e Geraldo está disposto a tudo para ajudá-la. Mirtes diz que sabe como funcionam as fundações e pode dar um jeito de enganar Ângela para arruiná-la para sempre. Salma fica interessada e brinda com Mirtes. Nestor aconselha Álvaro a denunciar Samantha pelo que ela fez com ele. Álvaro pergunta o que ganham com isso. Nestor diz que em caso das coisas chegarem a julgamento, ele pode falar dos atos de violência de Samantha contra ele, porque assim podem conseguir benefícios econômicos. O Dr. Leonardo diz a Luz e a Bel que o único rim que Pablo tem está trabalhando 40%. Isso quer dizer que ele tem insuficiência renal. Está em fase 2 de dano renal, e se ele não receber um transplante, pode morrer. Salma vai até Ângela e oferece para ela 20 milhões de pesos para a clínica, em troca dela partir dali para Real do Mar. Ângela chama Salma de louca e diz que ela está tentando lhe comprar. Salma diz que está oferecendo algo que ela precisa. Ângela pergunta como ela faz isso depois do que fez ao Leonardo. Salma diz que dessa vez está oferecendo dinheiro a ela para ela realizar esse sonho. Ângela não aceita a proposta de construir sua clínica com o dinheiro sujo dela, porque ela só quer usá-lo para comprar o amor de Leonardo, que jamais poderá pagar. Salma fica chocada por Ângela não aceitar essa quantidade. Ângela manda Salma sair dali, porque não quer falar com ela. Pablo escuta que vai morrer. Abel diz que ele não vai morrer, porque vai doar um dos seus rins para salvá-lo. Luz diz que se for compatível, doará para ele. Léo diz que vão fazer os exames de compatibilidade. Léo pede que Pablo não se preocupe. Álvaro pensa em denunciar Samantha após o conselho de Nestor. Ele não se importa com a ridícula e pede que Nestor já prepare o processo do divórcio. Samantha pede que seu advogado processe a execução do contrato pré-matrimonial contra Álvaro. O advogado diz que isso será uma declaração de guerra contra Álvaro. Samantha não se dá por vencida e diz ao seu advogado que quando Álvaro vê que vai ficar na rua sem nenhum centavo, vai desistir da separação. Abel e Luz dão forças a Pablo, dizendo que ele vai sair dessa. Pablo diz que se eles não forem compatíveis, será difícil procurar um doador em tão pouco tempo.
Nérida diz à Luz, Abel e Pablo que Ed encontrou Estrela e que ela foi para a UTI devido a uma crise respiratória. Dário cuida de Estrelinha. Ed está angustiado. Dário diz que nas condições que Estrela está, ela pode ter um infarto. Ele fica preocupado. Ângela diz a Léo que soube que seu bebê está bem melhor e que pode sair em uns dias do hospital. Ela também conta para Léo como se saiu com o secretário de saúde ao lado de Geraldo. Ela diz que se conseguir 50% de alguns requisitos, ganhará 50% da ajuda do governo, podendo assim realizar seu sonho. Ele fica feliz por ela e sabe que ela vai conseguir isso. Léo fala que Ed encontrou Estrelinha, mas que ela veio muito doente. Salma diz a Álvaro que a ideia dele de lhe mandar ser atendida com o Dr. Azevedo foi ótima, porque ele alterou os exames e ela é uma pobre vítima. E agora, Léo deixará de suspeitar que ela está fingindo a depressão. Álvaro diz que precisa do apoio dela para separar Leonardo de Ângela. Salma diz que ofereceu 20 milhões a Ângela, mas ela não aceitou. Álvaro fica surpreso. Leonardo pede ajuda ao inspetor Garcia para recuperar uma carta de sua mãe, que está com Samantha. O inspetor escuta o áudio da conversa de Samantha e Mirtes. Léo diz que quer saber toda a verdade. Garcia diz que falará com o juiz para conseguir uma ordem de prisão. Dário fala para todos que conseguiu estabilizar Estrela, mas ela ficará no oxigênio até amanhã. O advogado responsável por Estrela chega ali. Guigo fica irritado. Ed diz que se querem adotar Estrela, tem que ser conforme a lei. Ao anoitecer, Álvaro vê seu filho na incubadora. Ângela entra no quarto da incubadora. Ela diz que seu bebê está cada dia melhor. Álvaro diz que isso os aproxima mais com o senhor de ir embora dali. Ângela diz para ele não começar com essa palhaçada de novo. Álvaro diz a Ângela para aceitar a ajuda de Salma para conseguir realizar o tão sonhado sonho dela. Ângela questiona como ele acha que ela vai aceitar o dinheiro daquela sonsa. Álvaro chama Ângela de egoísta e diz que pelo orgulho ela não vê que pode ajudar tanta gente com o dinheiro de Salma, porque a clínica pode ser uma realidade em pouco tempo. Jerônimo se reúne com Félix e Valdomiro. Jerônimo paga Félix e diz que tem um negócio que está lhe pagando muito bem, que se chama Samantha Vega. Félix conhece, já que Luz trabalhou de empregada para Samantha. Jerônimo diz que Samantha virou sua mina de ouro e fez trabalhos bem tortos para ela. Guigo reza a Deus para Pablo e Estrela melhorarem. Luz reza com o filho. Jerônimo diz a Félix que Samantha pediu algo que ele não consegue fazer e ela pediu para assumir com uma pessoa. Félix diz que fará isso, dependendo do dinheiro que receber. Jerônimo diz que Samantha está disposta a pagar muito bem. Geraldo liga para Ramon e diz que amanhã buscam ele para ele declarar no caso de Adela. Ele está pronto para declarar. Leonardo diz a Ângela que Estrela está estável, mas os exames lhe preocupam. Salma vê os dois próximos e arma um escândalo. Doida de ciúmes, ela se sente mal e culpa Léo por tudo, dizendo que ele só se importa com a desgraçada da Ângela. Mirtes encontra Samantha dormindo e mexe nas coisas da monstrenga. A empregada encontra Mirtes e pergunta se ela procura algo. Ela diz que iria pegar uma coberta para cobrir Samantha. A empregada diz que Samantha sempre fica assim. Mirtes diz que se preocupa porque ela bebe cada vez mais e mais. Mirtes observa Samantha e diz: "Aonde você terá escondido essa maldita carta, Samantha?" Clara diz a Álvaro que saiu da mansão Vega porque vai se recuperar desse golpe sem estar num ambiente tóxico, onde ele morou com Samantha. Clara diz que não quer viver com ele e nem com Dário. Ela culpa Álvaro por ter se separado de Dário. Ele diz que faz tudo pelo bem dela. Álvaro diz que nunca abandonou ela e casou com Samantha para ela melhorar. Clara pede que ele não jogue em cima dela as estupidezes e canalices que cometeu, porque tudo isso foi parte da ambição dele desmedida e da cobiça.
Clara culpa Álvaro pelo acidente dos seus avós. Ela diz que ele não tem autoridade moral nem legal sobre ela. Ele diz que nunca vai permitir que ela fique com o Dário. Clara diz que o odeia e ele é o ser mais desprezível que conhece e não falará com ele nunca mais. Ângela agradece a Geraldo por tudo que está fazendo para tirar sua mãe da prisão. Ele espera que a declaração de Ramon dê certo. Geraldo diz que vai criar uma nova fundação para arrecadar fundos para a clínica em Real do Mar. Ângela fica feliz e agradece. Geraldo diz que Mirtes vai ajudá-lo porque tem experiências com fundações de artes e bons contatos e pode ajudá-los a conseguir doações. Ela dá um voto de confiança. Salma diz a Mirtes que Léo está cada vez mais afastado dela e nunca sai de perto da Ângela. Mirtes diz que Ângela acredita que trabalha pelo bem do povoado, mas na realidade está construindo sua queda. Ângela diz a Clara que entende que Álvaro e Dário a machucaram muito, mas ela deveria perdoá-los. Clara diz que odeia os dois. Ângela diz que o perdão é um livramento e isso ajudará ela a não ser escrava dos pensamentos. Dário chega ali e diz a Ângela que Josué só está melhorando e amanhã já receberá alta. Ângela comemora com Clara. Pablo diz ao Dr. Léo que está muito preocupado e agradece, mas pergunta o que acontecerá se Luz e Abel não forem compatíveis. Léo diz que a lista de espera de um transplante é muito longa, mas precisam ser positivos, porque se não encontrarem o doador, ele terá que fazer hemodiálise. Mirtes diz a Samantha que ela está abusando da bebida. O oficial Garcia entrega uma ordem de revisão para a mansão Vega. Ângela vai à sala de Nélida buscar um documento e vê que está assinado por Álvaro e acha estranho. Nélida descobre que os exames de Salma foram feitos fora do hospital e fica intranquila. Geraldo e Nancy estão a caminho do hotel onde Ramon mora. Félix passa por ali de carro e dá um tiro na barriga de Ramon e foge. Nancy e Geraldo ficam impactados e vão atrás do senhor. Ramon acaba desmaiando. Pablo diz à Luz que queria saber se ela o ama de verdade. Ela diz que o ama com toda a sua alma. Pablo diz que sente que a vida está traindo eles, porque está cortando o tempo para eles ficarem juntos e queria saber se ela se casaria com ele. Luz diz que sim. Pablo pergunta se ela se casaria com ele ali no hospital. Garcia investiga o quarto de Samantha e pede que ela abra aquele cofre. Ela diz que não tem a chave, a senha. Ele diz que vai quebrar o cofre. Ângela descobre por Nélida que a esposa de Leonardo esteve o chantageando com essa depressão. E tudo não passa de uma mentira, uma farsa. Ângela fica chocada, mas já sabia disso. Nélida diz que os exames foram feitos por fora e assinados por nada mais nada menos que Álvaro Villa-Lobos. Nélida diz a Ângela que aqueles resultados são falsos e alguém tem que dizer tudo para o Dr. Santilana. Ângela diz que como Salma é uma víbora, vai manipular Léo como sempre. Nélida pede que ela não se preocupe, pois dirá tudo pro Léo. Garcia pede que Samantha abra o cofre. Ela aceita e decide abrir. Mirtes fica preocupada. Garcia não encontra nenhuma carta no cofre. Samantha diz que não tem ideia dessa carta que ele está falando. Ela ameaça ele, dizendo que ele vai se meter num problema com ela. Samantha diz que estava com a carta, mas queimou ela, porque lá dizia coisas pessoais sobre o passado de Mirtes, e nada mais. Garcia não acredita e sai com seus guardas para procurar. Luz aceita se casar com Pablo, mesmo que seja no hospital. Ele diz que ela terá que organizar tudo e pede perdão. Ela beija o rapaz. Nélida chama Luz e Abel e fala que Abel é compatível e poderá doar o rim para o Pablo. Eles ficam contentes. Nancy pressiona a ferida de Ramon com ele. Geraldo pede que ele fique tranquilo, pois a ambulância está a caminho. Nélida avisa Leonardo que Salma tem fingido uma depressão para ele e alterou os exames. Léo fica irritado.
Nélida pede perdão por se meter. Léo diz que Salma tem lhe feito de imbecil, mas isso não vai ficar assim. A empregada começa a arrumar o quarto de Samantha. Mirtes pergunta a Samantha sobre a carta. Samantha diz a Mirtes para tentar descobrir. Geraldo diz a Ângela que Ramon levou um tiro e está no hospital. E por sorte, a bala não afetou órgãos importantes. E por enquanto, está fora de perigo. Ângela suspeita que Samantha esteja por trás de tudo isso. Leonardo vai à sala de Álvaro e diz que não vai suportar que ele continue querendo arruinar sua vida e foi cúmplice com o Dr. Azevedo para falsificar os exames de Salma e inventar uma doença falsa. Álvaro nega tudo. Leonardo parte para cima dele. Álvaro admite o que fez e pede que Léo suma com Salma e o deixe em paz com Ângela. Léo dá um soco no cretino e diz que isso não vai ficar assim. Abel sente uma dor forte e diz a Ângela que está cansado. Ângela percebe que ele está com muita febre e acha que deve ser uma infecção. Ela diz que se ele estiver doente, não poderão fazer o transplante. Leonardo vai atrás da vadia da Salma e diz à imbecil que os remédios que ela estava tomando é vitamina C. E foi um burro por ter acreditado na falsa depressão dela, mas tudo já caiu. A bruxa diz que fez tudo por amor. Léo diz que ela fez tudo isso porque é uma farsante, uma egoísta, uma bruxa e lamenta que sua filha leve ela como mãe. Léo diz que eles vão se separar. Salma diz que fez tudo isso porque o ama. Ele diz que ela continua sendo a mesma mentirosa de sempre e não adianta fingir que são uma família. Léo diz que responderá pela bebê e será o melhor pai possível, mas não há mais nada entre eles. A desgraçada chora e alisa a cabeça preocupada. Geraldo diz a Salma e Álvaro que é uma vergonha ter gente como eles trabalhando no hospital. Geraldo diz a Álvaro que não pode expulsá-lo do hospital, mas vai levantar uma ordem contra ele. Geraldo lamenta com Leonardo o que aconteceu e por Salma ter feito essa fraude. Geraldo pede que Salma deixe Ângela em paz fora disso, que tenha dignidade, e diz que ela briga de maneira suja, desonesta. Geraldo diz a Salma que ela está expulsa e demitida do hospital. Salma fica chateada. Clara pede que Sebastião lhe dê seus desenhos. Ele diz que não tem os desenhos e mostra Dário ali. Dário pede para conversarem e mostra o anel. Ela diz que não quer nada que venha dele. Ele diz que aquele anel é dela e representa todo o amor que tem, mesmo que não possa se casar com ela. Clara diz que ele tomou a decisão e não entende ele estar triste. Dário diz que está e diz que mesmo que não sejam um casal, gostaria que fossem amigos. Leonardo se chama de imbecil. Ângela diz que ele é um homem que tinha fé em retomar uma família. Léo diz que vai se separar de Salma e responder pela sua filha, mas não quer ter nada com Salma. Ângela diz que está ali com ele e sempre estará. Eles dão um forte abraço.